Tá bom. É isso aí. Tava gravando mesmo não. Inclusive o outro, tá? É, eu só mandei pro YouTube e foi que tá com problema. Foi na hora de converter. Deu problema. Já fiz de tudo, postei novamente, mas não deu. Mas vamos lá. Então, seguindo aqui, né? Vocês, a aula de hoje, né? Dosimetria da pena, aplicação da pena e dosimetria. Vocês hoje vão aprender como que o juiz calcula a pena no caso concreto. Cominação da pena é a atuação do legislador. Quando ele cria a lei, ele comina, não é, uma pena para aquele crime. Por exemplo, furto 1 a 4, homicídio simples 6 a 20. Agora, a aplicação da pena já é uma atividade do juiz, magistrado. Né? E o juiz, ele vai fazer o quê? Ele tem que escolher uma pena dentro do limite. Né? Mas ele segue aqui o que nós estudamos lá atrás, na aula passada, né? Da individualização da pena. Ele precisa trazer essa pena desse plano abstrato, não é? E trazer para uma pena em concreto. Né? Trazer para uma pena em concreto. E aí, essa pena em concreto, né? É aí que ele inicia agora uma individualização. Ele vai ver as especialidades do caso concreto, as condições pessoais do apenado, as consequências do crime, a gravidade. E aí ele vai escolher, por exemplo, no homicídio simples, 8 anos, 2 meses. Né? É, esse aqui no furto ele escolheu 3 anos e 15 dias. Né? Então, assim, hoje eu vou ensinar para vocês aquilo que tem de mais complicado, de mais difícil em penal 2, tá? Que é o cálculo da pena. Como que o juiz faz esse cálculo? A prova da magistratura, para vocês terem noção, quem vai fazer concurso para juiz, tem uma prova só de sentença, onde você tem que prolatar uma sentença e a sentença você tem que calcular a pena, tá? Então, assim, se ajeita na cadeira aí, tá? Porque a aula de hoje é uma aula com emoção, tá? Hoje não é sem emoção, hoje é com emoção. Então, vamos começar aqui no primeiro slide. Sistema trifásico ou Nelson Hungria. Bom, por que que ele tem o nome de sistema trifásico? Por uma questão óbvia. Ele possui 3 fases de aplicação. Tá? Por isso, trifásico. E por que Nelson Hungria? Porque Nelson Hungria foi o idealizador desse sistema de cálculo de pena. Tá? Então, como é que o juiz calcula essa pena? Ele vai estabelecer primeiro uma pena base, depois ele verifica se existe agravantes ou atenuantes, e depois ele verifica se existem causas de aumento ou diminuição. Ou seja, possuem 3 fases no momento do cálculo de pena. E o roteiro para vocês é o artigo 68, que está aí na tela. A pena base será fixada atendendo aos critérios do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de aumento e diminuição. Então, o artigo 68 é o nosso roteiro. Ele dá o caminho do cálculo de pena, tá bom? Ele vai dar o caminho do cálculo da pena. Então, ele diz aqui que são 3 fases. Primeiro a pena base, depois agravante e atenuante, depois causas de diminuição e aumento. Né? Então, se vocês estão anotando aí, eu espero que estejam anotando, né? É, coloquem a primeira situação para vocês é o seguinte: olha, cálculo de pena, o primeiro passo. O primeiro passo é indicar, perdão,
verificar o tipo penal, ou seja, verificar qual é o crime que você está condenando o sujeito. Então, você tem que primeiro tipificar. É um latrocínio ou é um homicídio? É um roubo ou é um furto? É um furto ou é um estelionato? Porque cada tipo penal tem um limite da sua pena combinada em abstrato. E você vai trabalhar o seu cálculo de pena dentro desse limite combinado em abstrato. Então, primeira coisa, você tem que identificar o crime que você está trabalhando. Então, se eu falar o seguinte, olha, João desejando matar Pedro, não é? Por motivo fútil, dispara 3 tiros de arma de fogo contra ele, pelas costas. Não é? Como é que você vai tipificar isso? Ah, é homicídio. Tudo bem, mas é só homicídio? Não. Olha, ele atirou por motivo fútil, pelas costas. Aí você vai lá no artigo 121 do Código Penal e você vai verificar nos parágrafos do 121 que aquele homicídio não é um homicídio simples, é um homicídio qualificado. E sendo qualificado, a pena vai ser a pena do homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos. Não é? Isso Tício desejando furtar a botija de gás, né, do vizinho, quebra o portão, adentra na casa e retira o objeto. Ah, é furto? Bom, eu sei que é furto, mas não adianta só saber que é furto. Você tem que ir lá no artigo 155 do Código Penal e você vai ver que o furto com rompimento de obstáculo tem um aumento de pena. Né? Pedro tentou matar José, atirou contra ele e errou. Isso é o quê? Tentativa. Como é que é a tentativa? O que é a tentativa? A tentativa é uma causa de diminuição de pena. Então, o 14 é o 121 combinado com o 14, inciso 2, que era a tentativa, que vocês já estudaram lá atrás. Então, a primeira regra, você tem que definir qual é o crime que você está condenando. Né? Definiu se tem qualificadora, tem aumento de pena? Bom, tem. Então, eu já defini. Então, tudo começa daí, porque se você errar aí, tudo para frente vai estar errado. Tá bom? Se você errar aí, obviamente que a sua sentença toda será jogada no lixo. Tá? Muito bem. Legal. Vamos começar então agora, que você já sabe qual é o crime. Vamos fazer a primeira fase do cálculo da pena, que nós chamamos de pena base. Pena base é aquela pena início, aquela pena que inicia o cálculo. Né? Ela serve de base para o restante das outras operações. Então, nós vamos começar agora a verificar a pena base. Então, verifiquei qual é o limite da pena combinada em abstrato. Por exemplo, o sujeito praticou um homicídio simples. Então, vai ser de 6 a 20 anos. Então, dentre 6 e 20, eu tenho que escolher qual vai ser a pena que eu vou chamar de pena base. Entre 6 e 20 anos, tem 7, 8, 16. Qual é o padrão? Qual é o parâmetro que o juiz tem para escolher essa pena base? Para dizer que a pena base é 10, é 20, é 30. É o artigo 59 do Código Penal. O artigo 59 do Código Penal, vocês vão ver mais à frente, que é o artigo mais importante do Penal 2. Mais importante. Eu estou para dizer a vocês que é o artigo mais importante do Código Penal. Mas vocês só vão ver isso um pouco mais à frente. Por quê? Então, nós vamos analisar esse artigo 59 agora, que nós chamamos de circunstâncias judiciais. Por que circunstâncias judiciais? Porque é o juiz quem analisa. Então, o juiz agora vai analisar cada uma dessas circunstâncias para verificar se ele vai aumentar ou diminuir. Então, a primeira regra, anotem, a primeira regra
O cálculo sempre inicia do mínimo. O cálculo sempre inicia do mínimo. Tá bom? O cálculo sempre inicia do mínimo. Então, se você viu que o crime é de 12 a 30 anos, então você começa no 12. Se o crime você viu que é de 6 a 20, começa no 6. Tá? Segunda regra, você usa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Por quê? Porque a lei não diz o quanto você deve aumentar para cada circunstância que você vai analisar aqui agora. Então, juiz, você tem que ser razoável e proporcional. Não é? Bom, legal. Ricardo, mas eu sou advogado e o juiz aplicou uma pena enorme e eu achei que ele foi desproporcional. Você recorre e o tribunal vai rever aquela decisão para verificar se ele foi desproporcional ou não. Vejam que a juízo de razoabilidade e de proporcionalidade é um juízo individual de cada um, né? Mas você deve procurar ser razoável, proporcional. Terceira regra importante aqui nessa fase. Você não pode, e essa é muito importante, você não pode extrapolar os limites da pena combinada em abstrato. Você não pode extrapolar os limites da pena combinada em abstrato nessa fase aqui. Então, por exemplo, se você está trabalhando um homicídio simples, que a pena é de 6 a 20 anos, você não pode dar uma pena abaixo de 6, nem acima de 20. Você tem que respeitar os limites da pena combinada em abstrato. Ok? Professor, Deu um eco aqui. professor, bom dia. Você pode repetir o artigo 59 para mim de novo, que deu uma interferência aqui, eu não consegui ouvir. Está na tela aqui, ó. Tá? Está na tela. Então, veja bem, aqui nós vamos falar agora o seguinte, né? Nós vamos analisar cada uma das circunstâncias que eu coloquei aqui em negrito, né? E eu vou ensinar como você analisa cada uma dessas circunstâncias, tá bom? Então vamos lá. Fixação da pena. O juiz atendendo à culpabilidade. A primeira circunstância judicial aqui é a culpabilidade. Queridos, o que é a culpabilidade? Não é? A culpabilidade, queridos, não é aquela culpabilidade do conceito de crime, fato típico, ilícito, culpável. Não é isso. A culpabilidade aqui é o grau de reprovação da conduta. Todo crime é reprovável, mas alguns crimes excedem o grau normal de culpabilidade. Querem ver um exemplo? Vamos lá. Um estupro é reprovável, não é? Mas o estupro de uma garota de 10 anos, que engravidou em razão disso, foi até manchete dos jornais recentemente, excede o grau de culpabilidade normal daquele crime. Então, quando você verifica que excede esse grau de culpabilidade, você já começa aumentando a pena base aqui, né? Então, olha só que situação, né? Pode falar, Angélica. Oi, bom dia, professor. Bom dia, colegas. Não estou te ouvindo. Tá chamando aqui. Não estou te ouvindo. Bom dia.
Angélica, tá bem Ventilador, baixinho, deixa eu tá? ligar. Tá aqui o ventilador, tá quente. Desculpa. Desculpa se interromper, é que eu tô com uma dúvida aqui com relação a extrapolar os limites em abstrato, né? Por exemplo, tenho lá um estupro. Aí você tá falando de 6 a 20, né? Mas é isso. Porque é tanta pena, né? Por exemplo, se tiver agravante, ou Angélica, a gente ainda então. vai falar em agravante. A gente ainda vai falar em agravante, atenuante. Acompanha, porque eu estou indo devagarzinho e você Tá está com bom, a dúvida lá desculpa. da frente. Você Não, é porque acompanha você aí falou que... não pode extrapolar e a gente vê, e a gente vê uns Não, mas é absurdos assim, porque você está... 70, 70. Mas eu falei que nessa fase não pode extrapolar, querido. A gente está só no Tá, início do cálculo de pena, tá bom? tá jóia. Tá Espera um bom, pouquinho que beleza. Desculpa aí, pessoal. a gente vai chegar lá, Tá tá? bom, desculpa Então, aí. olha, a culpabilidade. O que é a culpabilidade? A culpabilidade é o grau de reprovação. E aí, juiz, é você, na hora de aplicar a pena, lá tendo em vista o alto grau de reprovação do crime, aumento a pena base em 4 anos, por exemplo, em 5 anos, em 2 anos. Vejam que você é livre para aplicar a pena do jeito que a sua consciência manda, mas você tem que fundamentar. O principal da sentença é fundamentar. Ah, você aumentou, você pode colocar aqui a pena base, a pena máxima? Pode, mas por quê? E aí você vai dizer o porquê que você trouxe a pena máxima, essa pena base. Por que você aumentou em 4 anos? Porque, analisando as circunstâncias do caso, verifiquei tratar-se de um estupro de uma menor que vinha se reiterando desde os 7 anos. Isso extrapola o grau de reprovação normal do crime, assim sendo. Entendo que 4 anos seja um aumento razoável e proporcional para esse caso. Então, a culpabilidade é o primeiro, não é? A culpabilidade é o primeiro circunstância judicial. Depois vem os antecedentes. Antecedentes. Né? Então, o que acontece aqui com os antecedentes? O que são antecedentes? Ricardo, um RO na delegacia, inquérito policial, isso são antecedentes? Não. Antecedentes, anotem, são condenações com trânsito em julgado, condenações com trânsito em julgado, que não serviram para configurar a reincidência. Vou explicar para vocês com esse novo slide aqui, ó. Condenações anteriores transitadas em julgados que não serviram para configurar a reincidência. Vamos lá. Olhando aqui para o slide, tá? Não confundir antecedente com reincidência. A reincidência você só usa na segunda fase e não nessa primeira fase. O que é a reincidência? A reincidência está aí, olha, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Então, olha só, eu tenho uma condenação transitada em julgado, cumpri a pena, saí, pratiquei um novo crime. Quando eu pratico esse novo crime, eu sou considerado reincidente porque eu tenho o quê?
uma sentença condenatória irrecorrível por um crime anterior, certo? Só que o artigo 64 diz o seguinte, olha, se entre o fim do cumprimento da pena desse crime anterior e o novo crime passaram-se mais de 5 anos, ele não é mais considerado reincidente. Então, aquela condenação anterior, né, que decorreu mais de 5 anos da prática do novo crime, ela vai servir como antecedente criminal. A diferença é que o antecedente criminal você usa nessa fase. Já a reincidência você vai usar na próxima fase, que eu ainda vou ensinar para vocês. Então, tomem cuidado com isso. Reincidência é a prática de um novo crime dentro dos 5 anos a contar do fim do cumprimento da pena do crime anterior. Professor, Oi. Oi? Alguém chamou? Não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Fala, Carla. Eu acho que a conexão dele caiu, tá, A amor? conexão minha caiu feio aqui agora, viu? Minha conexão deu assim uma despencada aqui agora que eu Tá retomei. ótimo agora. Então, queridos, retomando aqui, alguém tinha feito uma Volta a pergunta. compartilhar para a gente, por favor, a tela. Estou voltando. Deixa eu ver se vai precisar de botar para gravar de novo. Não, está gravando ainda, beleza. Então, entenderam aqui o que é reincidência, o que é antecedente? a minha travou na reincidência no artigo 64. Tá. O que é a reincidência? A reincidência é o seguinte: eu tenho uma condenação aqui, transitada em julgado, terminei de cumprir a pena aqui. Se nos próximos 5 anos eu praticar um novo crime, eu sou reincidente. Se o novo crime for depois de 5 anos, essa condenação aqui não serve como reincidência, ela vai ser antecedente criminal. Porque passou mais de 5 anos. Entendeu? Então, a diferença é que o antecedente você usa na primeira fase e a reincidência você coloca na segunda fase. Tá? Então, olha, Ricardo, a FAQ do cara tem um montão de registro de ocorrência policial contra ele, ele tem maus antecedentes? Não. Porque mau antecedente tem que ser uma condenação anterior transitada em julgado que não serviu para configurar a reincidência. Tá bom? Então, tomem cuidado com relação a isso aí. Agora, olha só, hein? Isso aqui, olha, trouxe para vocês o entendimento do STJ. Vocês estão vendo aqui? De acordo com o STJ, vou colocar aqui em negrito, é vedada a utilização de inquéritos judiciais e ações penais em curso para agravar a pena base. Súmula 444. Né? O entendimento jurisprudencial em questão tem como fundamento constitucional o princípio da presunção de não culpabilidade, que nós chamamos de estado de inocência, que ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado. Não é? Então, você não, ainda que ele esteja respondendo a um processo,
ou que ele tenha inquéritos policiais em aberto, você não pode usar como antecedente. Porém, o que acontece aqui, queridos? Nós temos a próxima circunstância judicial, que é a conduta social. Então, olha, antes de eu falar da conduta social, a Angélica levantou a mão. Pode falar, Angélica. Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo você. A primeira fase que você fala seria inquérito policial, professor? É antes do... Ou não, já passou o inquérito policial, essa fase da averiguação, Angélica, você né, agora é no juiz. caso. Você agora está condenando uma Você pessoa. está falando, essa é a primeira Foi fase, investigação é a lá primeira atrás. fase do levantamento da ficha do cidadão, é isso? Agora, peraí que eu não entendi. Repete para mim, querido. Alô? Repete, pode falar. Oh, mas, assim, não, então o que se configura essa primeira fase que você está falando? Ah, é a primeira fase. É a primeira fase do cálculo de pena. O juiz agora... Você não se lembra que eu falei que a pena tem que calcular em 3 fases? O juiz tem a Sim, primeira fase. Então, não é que eu não peguei o comecinho da aula, que então eu tá. estava com problemas de internet aqui. Tudo bem. Então, assim, o Fases, tá? juiz ele calcula a pena em 3 fases. A primeira fase é que a gente está estudando agora, tá? Desculpa, não, porque eu não tinha. Eu falei assim, primeira fase, eu falei assim, gente, será que isso é inquérito policial? Tá bom. Então, vamos agora falar da conduta social, né? Conduta social. Por conduta social, se entende o comportamento do sujeito no meio familiar, no ambiente de trabalho e na convivência com os outros indivíduos. Então, agora eu vou ver a conduta social do agente. De repente, a conduta social do agente é uma maravilha. Ele praticou um crime, tadinho, mas ele é o pacato cidadão. Então, eu posso pegar a pena dele base e posso diminuir um pouquinho. Não é? Ou então, o cara é o capeta, né? O cara é o cariá. É aquele cara que bota todo mundo para correr. É o cara que pratica bullying na escola, né? O amiguinho abaixa para jogar bola. Professor, tá picotando muito. Gente, mas o que eu posso fazer? Dá licença, professor, eu não escutei, porque conforme a colega falou, está picotando, ficou uma parte da sua fala sem ouvir nada. Ué. Perdão. Então, verdade, assim, aqui também não tá picotando muito também. A conduta social, tá travando demais. A conduta social, né, é o comportamento dele perante a sociedade. Então, por exemplo, se ele tem uma conduta social boa, né, o juiz pode diminuir um pouquinho a pena. Se a conduta social dele é ruim, ele pode aumentar. Então, olha só que coisa, hein? Vocês se lembram que eu falei que aqueles registros de ocorrência da delegacia contra ele não pode ser usado como antecedente, não é? Agora, pode ser visto como conduta social. Imagina o sujeito que coloca lá o pancadão 10 horas da noite, não deixa ninguém dormir, não é? E aí fica lá todo mundo chamando a PM para a PM ir lá pedir para o cara baixar o som. Aí ele vai lá, abaixa o som, a PM vai embora, ele aumenta de novo. Né? Vejam que essas condutas são péssimas, condutas sociais, que o juiz pode levar em consideração agora para quê? Para aumentar um pouquinho a pena base. Tá bom? A terceira é a personalidade do agente. Personalidade do agente. A expressão personalidade é empregada no Código Penal como conjunto de qualidades morais do agente. É o retrato psíquico do delinquente, incluindo a periculosidade. Não é?
Então, aqui, o juiz vai analisar a personalidade do sujeito. De repente, o cara tem uma personalidade voltada para o crime, doentia, não é? Então, o juiz aqui ele pode fazer o quê? Ele pode aumentar a pena, não é? Ele pode pegar aqui e aumentar a pena, né? Ou então, a personalidade do cara é excelente. Vamos pegar aqui e vamos diminuir um pouco a pena dele, não é? Então, assim, qual é a crítica que se faz hoje? A crítica que se faz é essa que eu botei aí embaixo, ó, direito penal do autor versus direito penal do fato. O sujeito deve ser julgado pelo que ele é ou pelo que ele faz? Pelo que ele faz. Você não pode ser julgado pelo que você é. Não é? Ninguém pode ser julgado pelo que é. Você tem que ser julgado pelo que você faz. Não é? Já pensou? O cara ele é satanista, praticou um crime. Aí ele vai ser julgado, o juiz é da Assembleia de Deus dos últimos dias, né? A Assembleia de Deus. O cara vai olhar, agora eu vou descascar a pena máxima. Não é? Pode isso? Não pode. Você não pode julgar justamente pelo fato de você evitar esse tipo de situação, que você não pode julgar uma pessoa pelo que ele é. Tem que julgar pelo que ele faz. Por isso, existe uma crítica muito grande com relação à personalidade do agente. Pode falar. Desculpa ter interrompido anteriormente. A personalidade do agente, nesse momento, o juiz, ele não, pelo que o senhor falou, ele não estaria fazendo um juízo de valor, tipo assim, naquele momento ele entende, a Carla é boa, e de repente eu não sou boa. Ou ele se baseia, ou tem que se basear num laudo, vamos dizer, mais técnico. Não tem laudo. Se tem um transtorno, se a pessoa tem um transtorno, alguma coisa. Então ele faz o juízo de valor nesse momento? Ele faz uma análise do que tem no processo contra ele. Então, se as testemunhas falaram que o cara é terrível, o cara é brigão, se tem vários registros de ocorrência, de briga, de problema, ele vai ver que a conduta social, a personalidade dele são ruins. Tá? Então, assim, não é um juízo de valor do nada. É um juízo em cima daquilo que ele tem nos autos. De fatos, né? Tem que ter uma base empírica ali. Né? Tá. Muito bem. Então, a próximo slide aqui, peraí. Professor, você pode recapitular para mim, que não ficou claro, essa parte do direito do autor ou do fato? A gente fala direito penal do autor. Porque hoje se aplica o que foi o direito ao fato, né? Você trabalha hoje o direito penal do fato. Né? Você julga a pessoa pelo que ele fez, pela conduta dele. Se ele agiu bem ou mal, se ele praticou um crime ou não. Você não pode julgar uma pessoa pelo que ele é. Quem pode me dar um exemplo aí histórico de direito penal do fato? Aliás, direito penal do fato. A gente tem um do nosso ex-professor de direito penal que ele usava que se tem um padre, um pastor e o Fernandinho Beiramar dentro de uma sala e some um relógio, quem é o culpado? Você não pode acusar o Fernandinho Beiramar. Porque hoje padre e pastor é uma coisa meio subjetiva, né? Nada contra, né? Não, tá então, certo, tá certo. Então, vamos dar um exemplo melhor? Vamos dar um exemplozinho melhor, né? Olha só, o nazismo. No nazismo, Hitler mandava matar quem? Judeus, não é isso? Então ele era punido a pena de morte por ser judeu, não é isso? Isso é direito penal do autor. Vou julgar uma pessoa pelo que ele é. Entendeu? O que é direito penal do fato? Eu vou julgar a pessoa pelo que ele fez, não pelo que ele é. É isso. Simples. Não, eu sei, mas aí como que essa personalidade do agente pode influenciar na pena se você só deve julgar o fato?
A lei manda, é isso que não ficou claro para mim. A lei manda. É o que eu estou falando. A lei, Código Penal de 1940, diz que você tem que levar em consideração a personalidade. Mas hoje existe uma crítica com relação a isso. Entendeu? Mas na lei não foi mudado nada ainda, Não, então. nada. Continua se julgando. Exatamente. Então, por exemplo, tá. Isso que não tinha ficado claro para mim. Eu não sei se você já viu um vídeo que viralizou na internet. O cara sentou na mesa do juiz e virou o seguinte: meu irmão, eu sou do PCC mesmo, eu quebro mesmo, eu faço diabo mesmo, irmão. Quer me condenar? Problema é teu. Eu quebro mesmo, eu faço, sou do PCC e caramba quatro. O que você acha da personalidade desse cara? Responde para mim. É um anjo. Um anjo. É um anjo. Então o juiz vai fazer o quê? Vai pegar e vai dar a pena mínima para ele, não é? Porque ele é um anjo. Com certeza. É isso. Então, se o cara viu ali que a personalidade do cara é demoníaca, então pega e aumenta. Ah, não, o cara senta lá, não, doutor, eu realmente, eu errei, eu preciso pagar pelo que eu fiz. Pô, tu tá vendo que a personalidade do cara não é voltada para o crime. Então, você tem que levar isso em consideração na pena. Isso é individualização da pena. Tá bom? Certo. Não, eu concordo. Eu até tinha entendido o conceito, eu não tinha entendido a aplicação. Na minha cabeça, hoje, não se julgava mais o agente, né? A personalidade, entendeu? Não se aplicava mais isso. Seria o correto. Mas a lei de 1940 ainda traz isso, né? Lembrando inércia do legislativo, né? Mas lembrando que o nosso Código Penal é inspirado no Código Italiano de Mussolini, não é? Ele é lembrado no Código Italiano de Mussolini. Então, lá, Mussolini, né, era o quê? Fascista, né? O que é o fascismo? O fascismo é o nazismo italiano. Nada mais que isso, com algumas diferenças, né? Mas então, daí você já tem uma característica aqui, né? Bom, então aqui você, quando vê a questão histórica, você entende por que a situação está presente aqui no Código Penal. Tá vendo? Muito obrigado pela explicação. Não, e até faz sentido em alguns casos, igual que o senhor colocou aí, né? Às vezes o cara realmente não é um... Casos assim, extrapolam, né? Bom, mas enfim, motivos. O código também se refere aos motivos determinantes do crime. Ricardo levantou a mão. Fala, Xará. Então, o princípio não deveria prevalecer sobre a norma? Deveria. O princípio do direito penal do autor? Deveria. Deveria, né? Deveria. E não é à toa que vários juízes ignoram a personalidade. Tá? Vários juízes ignoram a personalidade na hora de calcular a pena. Tá bom? Existe, sim, né, situações que extrapolam. Começa o sujeito que chega na delegacia, chega na frente do juiz e fala: irmão, eu quebro mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você, não é? Agora, vários juízes deixam de considerar a personalidade na hora de calcular a pena, já partindo para esse princípio. Tá bom? Legal. Então, olha só, os motivos. Depois ele fala os motivos, né? O código também se refere aos motivos determinantes do crime, que correspondem ao porquê da prática da infração penal. Exemplo: sentimento de honra ferida, revolta contra um ato injusto, amor à família ou à pátria, gratidão, prepotência, cobiça, vingança, amor, luxúria, malvadez. Né? Então, aqui nós estamos falando dos motivos, as razões que levaram o sujeito a praticar o crime. Não é? Então, imagina, né? O sujeito matou a esposa porque ele desconfiava da esposa. Veja que esses motivos aí são assim, contra ele, né? Essas motivações, né? Ciúme, né? Cobiça, luxúria. A única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês
é o seguinte. Observação. Non bis in idem. Isso é uma regra que você não pode ignorar. Porque se você praticar esse erro que eu vou explicar para vocês agora, você está reprovado na hora. Tá? O que é a regra do non bis in idem? Você não pode punir uma pessoa 2 vezes pelo mesmo fato, também não pode agravar a situação do agente 2 vezes em razão da mesma circunstância. Por que eu estou dizendo isso? Olha aí, ó. Não aplicar os motivos nessa fase se corresponderem a agravantes qualificadoras ou causas de aumento de pena. Professor, só repete para mim. Não punir 2 vezes a pessoa pelo mesmo fato e... Ou não agravar 2 vezes a pena pela mesma circunstância. Então, olha só o que eu vou falar com vocês. Prestem muita atenção. Mas muita atenção. Tá? Você tem a diferença do homicídio simples para o homicídio qualificado. Homicídio simples, 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, 12 a 30. Tá? Vamos imaginar que você qualificou o homicídio por motivo fútil. Sujeito discutindo futebol no bar, Flamengo é melhor do que o Vasco é melhor do que o Flamengo, e bum, deu um tiro no outro, por discussão de futebol, ou seja, por um motivo fútil, você já usou o motivo fútil para qualificar, para pegar a pena e tirar dos 6 a 20 e aplicar no 12 a 30. Então você não pode agora, na pena base, aumentar, porque senão você vai estar praticando o que nós chamamos de dupla punição, agravando 2 vezes em razão da mesma circunstância. Toma cuidado com relação a isso aqui. Mas muito cuidado. Tá bom? Então, olha só. Se eu já usei ela para qualificar, eu não uso novamente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os motivos você só usa mesmo na pena base quando eles não corresponderem a qualificadoras, as causas de aumento, que nós ainda vamos estudar. Causa de aumento e agravante nós ainda vamos estudar. Mas já fica aí no bolso essa informação. Tá bom? Já coloca lá no caderno aí essa observação que eu passei para vocês. Tá? Por último, por último não, ainda tem mais. A próxima circunstância judicial são as consequências. As consequências do crime referem-se a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada pela infração penal à vítima ou a terceiros. Consequência. O juiz vai levar em consideração as consequências do crime. Vamos lá. O sujeito matou A, Tício matou A, Mévio matou B. Quem era A? A era um colega de trabalho, solteiro, né? Tudo bem. Mas só que Mévio matou B. Quem era B? B era pai de 11 filhos. Esse homicídio de Mévio que matou B tem uma consequência muito maior do que a que Tício que matou A. Tem? Você deixou 11 crianças desamparadas. O juiz tem que levar isso em consideração. Não é? Um dá um soco no olho do sujeito. Fica verde, azul, roxo. Depois some tudo normal. O outro dá um soco no olho, o cara fica cego para sempre. Então, essas consequências que vão além, o juiz deve o quê? Agora aqui, não é? Aumentar a pena base. Não é? O juiz não pode deixar as consequências do crime passarem batido. Chegando para cá. Vamos lá.
Circunstâncias. A lei agora fala que você deve analisar as circunstâncias. O que são as circunstâncias? Espécie de instrumento empregado na prática criminosa, natureza da ação, objeto material, tempo, lugar. A expressão circunstância aqui empregada não diz respeito às circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no 61 a 65, que nós ainda vamos estudar. Essa segunda fase aqui nós ainda vamos estudar. Tá? Nem as causas de aumento e diminuição. Caso contrário, o estatuto seria redundante. São circunstâncias que escapam à especificação legal e que servem de meios diretivos para o juiz aplicar a sanção penal. As circunstâncias, queridos, eu vou ensinar um macetezinho, um macete que eu aprendi com o meu professor de Direito Penal para entender o que são essas circunstâncias que você deve levar em consideração na hora do cálculo da pena base. Tá bom? Então, vamos lá. Você tem uma célula. A célula. Você tem um núcleo. E você tem em volta dela o quê? O citoplasma. Não é isso? O crime, ele tem uma estrutura igual a uma célula. O núcleo é o verbo. Tá? É matar, subtrair, ameaçar, não é? Agredir, enfim, ameaçar, injuriar, caluniar. Esse é o verbo, esse é o crime. Tudo que está em volta desse verbo são as circunstâncias. Tudo que está em volta são as circunstâncias. Então, não é? O sujeito praticou um crime, não é? Na saída de um estádio de futebol, que a multidão inteira saiu depredando o estádio. E ele se viu ali envolvido por aquele que nós chamamos de crime multitudinário. Não é? Então pode-se dizer que não está no núcleo do crime é circunstância, professor? É o que não está no núcleo é circunstância. Então, se ele estivesse saindo sozinho, ele não praticaria nenhum tipo de depredação do Estado. Mas levado pela multidão em conflito, ele acabou chutando lá um objeto lá, foi pego pelo policial. Então, assim, essas circunstâncias, não é, o que está em volta, o juiz pode analisar também, não é, para tanto aumentar quanto diminuir também a pena base. Tá? Lembrando que nós estamos só na primeira fase do cálculo de pena. E aí, queridos, vocês vão o quê? Vocês vão aumentando ou diminuindo, de acordo com o caso concreto. Por último, vem aí, e esse aqui, preste atenção, hein? Comportamento da vítima. Olha só, a conduta do sujeito passivo pode provocar ou facilitar a prática delituosa, circunstância a ser considerada pelo juiz na dosagem concreta da pena. É o que nós chamamos de vitimologia. O que é a vitimologia? A vitimologia é uma parte da criminologia que estuda o comportamento da vítima e como que esse comportamento influencia para a prática do crime. Então, Nelson Hungria diz que existem vítimas natas, pessoas irritantes, pessoas que provocam a ira das pessoas, que provocam, que irritam. Essas pessoas são vítimas natas. Um dia ele vai encontrar uma mão no nariz. Não é? O machão da escola que gosta de fazer bullying, né? Dar tapa na cabeça dos outros, não é?
por fazer o cuecão, né? Pegar a cueca do sujeito e puxar, né? Chega uma hora que ele encontra uma mão no nariz dele. Aí agora nós vamos pegar o cara que meteu a mão no nariz e vamos falar para ele assim: você é o culpado, você tem que punir o crime, mas sem olhar a conduta do outro que provocou o tempo inteiro, né? Ou então o sujeito, né, que bota lá, solta lá o pancadão na vizinhança, né? Então chega o trabalhador lá, ai, tô cansado, vou dormir. Tum, 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 naquela altura. Aí ele vai lá e fala assim: ô amigo, por favor, abaixa o som um pouquinho aí, eu tô precisando de descansar, cheguei agora do emprego. Tá bom, tio, pode deixar que eu vou abaixar. Aí ele volta para deitar, tum, 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 aumenta. Aí na segunda vez que ele volta, ele já não volta como da primeira vez. Pô, meu irmão, você tá já, pô, faltando consideração comigo aqui, rapaz. Pô, pedi pra você abaixar esse negócio aí, cara. Pô, quebra meu galho, pô. Ah, não, desculpa, tio, foi mal, vou abaixar. Aí ele volta, deita para dormir. Tum, 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 tum. Na volta ele já vai com um taco de beisebol e quebra o som do cara todinho, né? Pratica um crime. Pô, mas peraí, tu vai ver só um lado? Né? Opa, peraí, vamos ver os dois lados aqui. Né? Vamos ver o que aconteceu para a coisa evoluir nesse sentido. Né? Então, querido, chega no final dessa fase, depois que você analisa tudo, você vai definir qual é a sua pena base. Então, se o crime era de 1 a 4, você já vai ter uma pena base aí, 2 ou 3, né? Analisando essas circunstâncias. Depois do intervalinho, a gente começa a falar da segunda fase, que são as agravantes e atenuantes. Tá bom? Segunda fase, agravante e atenuante. Depois do intervalinho, vamos dar um intervalinho aí de 15 minutos, né? A gente tomar um café, balançar a cabeça, né? Botar as informações no lugar e aí a gente volta. Até daqui a pouco, gente. Até já. Gravação. Professor, dá licença, Oi. tem 2 alunos pedindo para o senhor autorizar a entrada deles. Eu já autorizei. Já autorizei. Tá bom. Tá bom? Tá. Show de bola. Então, professor, esse material que o senhor está pautando hoje, o senhor vai pautar no AVA? O senhor até disponibilizou um material sobre esse tema. Estou até com ele aqui impresso. Isso. Mas ele tem alguns dados desse que o senhor está colocando que não tem nesse outro, apesar de eu não ter feito comparação ainda, tá, professor? Mas esse material que o senhor está utilizando em aula agora vai estar no AVA? Vai. Muito obrigada. Nada. Então, só uma última informação, professor, é que quando a conexão do aluno cai ou ele sai, entendeu, da sala, né, por algum motivo, o senhor precisa autorizar novamente, tá? Eu já recebi, viu? Obrigado. Porque deve ter uma fila aí, entendeu, de alunos aguardando. Obrigado. Eu já autorizei a galera aqui. Vê se ainda tem alguém. Tem como saber? Eu estou vendo aqui. Eu vejo aqui pelo meu... Não, eu acho que já autorizei as pessoas já que estavam faltando. Tá? Vou ver aqui os participantes. Não, agora está todo mundo, olha. Estou nesse momento aqui com... Estou com 30 pessoas na sala. Então, vamos lá, gente. Finda essa primeira fase, que é a pena base, tá bom? Nós vamos agora para a segunda fase. Nós vamos pegar essa pena que foi resultado da primeira fase e vamos agora trabalhar com ela na segunda fase. E a segunda fase são as agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes, elas estão nos artigos que nós vamos trabalhar agora aqui,
Então, nós vamos começar a falar das circunstâncias agravantes. Depois, vamos falar das atenuantes. Primeira regra dessa segunda fase, tomem nota, observar o non bis in idem. Se a circunstância agravante já foi utilizada para configurar elemento do crime ou como qualificadora, o julgador deixará de utilizá-la nessa fase. A mesma regra vale para causas de aumento de pena. Então, preste atenção, queridos. Nós temos lá uma agravante do crime que é praticado contra a criança, por exemplo. Não é? Você vai praticar essa agravante no crime de infanticídio? Não. Porque contra a criança já é próprio do crime de infanticídio. Então você não vai aumentar 2 vezes, senão você vai estar reprimindo 2 vezes pelo mesmo fato. Não é? Você tem, por exemplo, a agravante do motivo fútil. Mas você já usou ela como qualificadora do homicídio. Tem lá uma qualificadora do homicídio com motivo fútil. Então você vai usá-la novamente? Não vai. Você não pode aplicar uma dupla apenação. Né? Agravar 2 vezes em razão da mesma circunstância. Não se admite isso. Tá bom? Muito bem. Outra questão. Né? Aqui, nessa fase, eu também não posso extrapolar os limites da pena combinados em abstrato. Então, olha, nessa segunda fase, não posso extrapolar os limites da pena combinada em abstrato. Não posso. Tá? Então, eu tenho que respeitar. Se eu estou trabalhando com um crime que é de 6 a 20, eu aplico as agravantes ou atenuantes, mas eu não posso vir aquém do mínimo nem além do máximo do que está combinado na lei. Tá bom? Legal. E a outra Professor, regra... numa suposição de que já na primeira fase você tenha batido lá o teto da pena, nessa segunda fase você não pode agravar mais, não pode adicionar mais nada, então. Nada. Pessoal, eu vou pedir bem um favor para vocês. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem como levantar a mão? Porque eu estou um susto danado, eu estou com esse fone de ouvido. Desculpa, professor. Não tem problema, não. Eu não sei como fazer isso. Você tem aí um íconezinho que é levantar a mão. Né? Porque toma um susto, a pessoa... Ai, né? Então, assim... Só por esse combinadozinho, né, professor? Oi? Só estava faltando esse combinadozinho, né? Não tem problema não. Aí, vamos lá. Aí você tem aqui essa questão. Não é? E a outra regra é o seguinte, olha, a lei não fala quanto você tem que agravar e quanto você tem que diminuir. Não é? Então, aqui você usa também razoabilidade e proporcionalidade. Tá bom? Vamos lá. 61. Circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam, justamente pela questão do bis in idem. Né? Aí vamos lá. A reincidência. Reincidência, agravante. Né? Então, assim, você já sabe o que é reincidência. O sujeito praticou um crime, pena transitada em julgado, não é? E depois, naqueles períodos de 5 anos, depois do cumprimento da pena, ele pratica outro crime. Se ele praticar o crime depois desse período de 5 anos, ocorre o quê? Aí nós temos simplesmente o quê? Antecedentes criminais. Tá bom? Aí vamos. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, não é? Motivo fútil, aquele motivo
Discussão de futebol, o cara vai e agride o outro, né? Lembrando que o fútil, lá no homicídio, já é qualificador, então você não usa como agravante. Motivo torpe, motivo ligado a dinheiro ou tipo depravação de espírito, né? Aquele caso, por exemplo, da Daniela Pérez, da Globo, aquela atriz da Globo, né, que foi morta pelo Guilherme de Pádua e a esposa dele, né, numa situação que parecia até mesmo um ritual de magia negra. Né? Só um minutinho. O que eu faço com isso aqui? Encomenda. Olha quem apareceu na minha aula agora. Né? Programa ao vivo tem dessas coisas, né? Aqui, leva lá ele, filha. Joga ele dentro da piscina, vai ver se ele sai de lá. Fecha a porta para ir todo dando aula, tá? Programa ao vivo. Não, não joga não. Ela já perguntou se era para jogar mesmo. Não, falei, não jogue, não jogue. Né? Bom, então assim, nem sei o que eu estava falando mais. Sim, não pode aplicar duas vezes. Né? Se você já usou como qualificadora, você não vai usar novamente. Né? Aquele caso, por exemplo, foi um caso considerado homicídio por motivo torpe. Né? Quer ver um outro caso que também foi motivo torpe? Bruno e a Elisa Samúdio. Né? Enfim, né? Esses casos. O sujeito mata prostitutas porque não gosta de prostitutas, tem trauma com prostituta. Então, são esses motivos de torpeza, né? Torpeza, depravação de espírito. B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Não é? Aqui é o chamado crime conexo. Não é? Imagina, o sujeito vai lá e espanca uma testemunha para que ela não deponha em juízo. Não é? Veja que aí nós temos uma lesão corporal, mas tem uma agravante. Não é? É uma forma de exasperar a pena nesse caso. Não é? C, traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Aqui está se referindo ao fator surpresa. O que é o fator surpresa? O sujeito ele é pego de surpresa pelo agente e não tem como se defender. A famosa tocaia. Né? O cara toma um tiro e nem sabe de onde veio. Né? Lembrando que no homicídio é uma qualificadora. Então, você não pode usar como agravante. Mas, por exemplo, na lesão corporal, não é qualificadora. Então, você pode, por exemplo, aquele que armou uma tocaia para dar uma surra no sujeito, usar como um agravante. Não é? Aqui fala também, olha, traição. Não é? E fala de dissimulação. Quem pode dizer para mim a diferença entre traição e dissimulação? Simulação seria uma coisa que não existe, só está ali no momento, mas não aconteceu. E traição seria uma coisa que aconteceu, se concretizou. Seria isso? Não, na verdade eu perguntei dissimulação, não simulação. Dissimulação e traição. O simular é o fingir, e o dissimular, eu acredito que seja fingir o fingimento. Eu acredito que seja isso. É você fingir. Qual é a diferença? A traição, existe uma confiança entre as partes. Então, por exemplo, eu confio no meu sócio, no meu colega de trabalho. Eu confio no meu sócio, no meu colega de trabalho. E estou lá digitando, eu não fico tomando conta do que ele está fazendo. Ele vem pelas costas e me apunhala. Então aí você tem uma traição. E o que é a dissimulação? Na dissimulação não existe essa confiança entre as partes. Eu crio um artifício, crio um ardil para atrair a pessoa para o meu campo de ação e eu pratico crime.
Aconteceu aqui em Valença uma vez, o sujeito brigou numa festa, foi embora. Voltou querendo fazer as pazes, pedindo desculpas. Aí, obviamente, foi aceito, todo mundo, ei, amigo. Quando eles se abraçaram, fazendo as pazes, ele tirou uma faca e enfiou nas costas do garoto. Isso é dissimulação. Tá? Pode falar, Maicon. Está com a mão levantada aí. Não, professor. É a Carla Carmo. É a Carla? Fala, Carla. Também não? Então, tudo bem. Professor, sim, eu creio, eu não tenho certeza, mas veja se é um exemplo de ambas as partes. É até um caso concreto. A mulher tinha... Deixa eu fechar a porta aqui, só um minuto. Travou. Desculpa, pessoal. Pode falar, Carla. Então, professor, a mulher tinha brigado com o namorado e ele foi a um baile. Nisso, ela entrou no baile e fingiu fazer as pazes com ele e saiu junto com ele do baile. Só que ela já tinha combinado para que matassem ele. É um exemplo de dissimulação e traição? Perfeito. Eu diria só dissimulação. Eu diria dissimulação. Porque teve a briga anterior que já quebrou. Traição não, professor? Oi? Não, dissimulação. Porque teve todo um artifício. Aqui está cortando para mim. Teve todo um artifício para atrair ele, não é, para o crime. Só um minutinho. Sim. Então, queridos, é essa questão. A dissimulação. Você atrai a pessoa para o seu campo de ação para praticar o crime. Né? Depois, vem falando aqui o emprego de veneno, fogo explosivo, tortura, outro meio insidioso ou cruel de que podia resultar perigo comum. É muito comum isso aqui no homicídio. Só que no homicídio já é uma qualificadora, então você não vai usar aqui na agravante. Mas quando forem crimes que não sejam homicídio, você pode utilizar. Não é? O que seria aqui essa agravante? Essa agravante está dizendo as situações que envolvem, não é, a forma insidiosa ou a forma cruel. O que é insidioso? Insidioso é disfarçado. É o veneno. Não é? Você convida a pessoa para tomar o chazinho da tarde, não é? E a pessoa toma o chá e morre. Não é? Ou então, o meio cruel. O meio cruel é aquele que traz um sofrimento exagerado, exacerbado. Né? O fogo, por exemplo. O fogo é um meio cruel por excelência. Matar uma pessoa queimada, o famoso micro-ondas, né, que eles apelidaram, né, o Tim Lopes, por exemplo. Não é? Alguém levantou a mão, acho que foi a Joana, né? Pode falar. Ricardo, a sua conexão acho que estava meio ruim, a tua explicação toda da diferenciação aí eu não consegui pegar nada. Peguei agora o finalzinho você explicando, mas eu não consegui pegar nada da diferenciação de dissimulação e traição. Os colegas pegaram a explicação ou foi só a Joana? Ninguém pegou? Não, professor. Não, professor. Foi a sua conexão, realmente. Não, eu sei, mas só para saber de onde que eu tenho que voltar. A diferença entre traição e dissimulação, vocês não pegaram? Pegamos. Travou após a pergunta da Carla K. Aí o senhor fez a explicação, aí já não... Entendeu? Entendi. Então, olha só.
Nós vamos aqui, então, voltar para emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que podia resultar perigo comum. Né? Então, aqui nós temos aquelas situações onde ou o crime é praticado de forma insidiosa ou cruel. O que é a forma insidiosa? É a forma disfarçada. Né? O veneno, por exemplo, é um meio insidioso por excelência. O sujeito coloca lá o veneno lá no chazinho do outro, o cara toma e bum, morre. Né? Ou então, o meio cruel. É aquele meio que faz a pessoa ter um sofrimento exacerbado, exagerado. Não é? É o caso, por exemplo, do fogo, o emprego do fogo. Matar uma pessoa queimada, viva. Não é? É o caso lá do Tim Lopes, por exemplo, que foi assassinado queimado vivo dentro de um tubo de pneus, né? Vários pneus. Então, assim, esse tipo de homicídio, se for homicídio, já vai ter essa qualificadora lá no 122. Então, não tem como aplicar essa qualificadora aqui. Mas, se for por outro crime, você pode utilizar. Né? Por exemplo, o crime de tortura. Né? Tortura propriamente dita. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Né? O sujeito que pratica o crime contra o seu familiar. Não é óbvio que tem que ter um agravante, porque o grau de reprovação quando se pratica um crime contra o familiar é muito maior. Não é? Depois, F, com abuso de autoridade ou prevalecendo das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência doméstica, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Quem levantou a mão? Tem alguém com a mão levantada? Não. Então, aqui o abuso de autoridade. Normalmente, né, o abuso de autoridade está muito ligado à questão do funcionarismo público, não é? O sujeito se valendo da autoridade que ele tem pratica o crime. Tá? Ou então prevalecendo das relações domésticas. Aquela autoridade que a pessoa exerce no seu lar. Não é? O famoso pater familias, né? Que acha que pode bater em todo mundo da casa. Né? Pode dar surra na esposa, na criança, no filho. Né? Então, esse sujeito vai ter também uma agravante. E também, se for crime contra a mulher, né? Na forma da Lei Maria da Penha, vai ter também essa agravante. Pode falar, José Luiz. Professor, eu acho que eu vou retroagir um pouquinho, só porque eu estava tentando achar o local onde levanta a mão. Mas nessa parte de traição, emboscada, não, na verdade, de emprego de veneno, fogo, explosivo, um crime praticado, um homicídio praticado com uma arma de fogo, ou praticado vamos botar, você dá 30 facadas numa pessoa, também é um agravante? Olha, eu vou fazer um júri dia 27 aqui em Valença, o sujeito que deu 29 facadas no outro. Você tem ideia. Né? Olha só, você não tem aqui o que a lei chama de meio cruel, né? Mas você pode ter outros qualificadores. Né? Por exemplo, recurso que tornou impossível a defesa da vítima. É uma qualificadora lá do homicídio. Não é? Que é o caso que a promotora utilizou para qualificar. O sujeito estava com faca, estava com machado, estava com um montão de coisa e a vítima não estava com nada. Não é? Muito bem. Então, pode ser para outro. Agora, o que a lei quis dizer aqui no meio cruel é aquele meio que causa um sofrimento exacerbado à vítima. Você já viu o filme Doce Vingança? Quem já viu aí? Professora, que ela foi violentada e depois ela saiu matando todo mundo? Isso. Mas você já viu como é que ela mata as pessoas? Requinte de crueldade, né?
fazendo os caras sofrerem. É isso aí que é essa agravante aqui. Só que no homicídio, ela já apresenta como qualificador, então você não vai usar novamente aqui. Tá bom? Depois vem com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Né? Esse aqui é justamente o crime de abuso de autoridade. Né? Só que vocês têm que tomar cuidado o seguinte, que o crime de abuso de autoridade, né? Se o policial, por exemplo, prende alguém sem ter um motivo, o fato dele ser policial já é elemento do crime de abuso de autoridade. Né? Agora, aqui, o que seria esse abuso de autoridade aqui? O abuso de autoridade aqui é o seguinte, imagina lá o sujeito que é policial e que está em casa. Né? Aí o vizinho vai lá, bota um som alto. Aí ele vai lá, mete a carteira da polícia na cara do sujeito e bofeteia ele. Né? É óbvio que esse crime vai ter essa agravante aqui. Né? Vejam que ali ele se valeu da profissão para praticar um crime, né? Mas ele não estava atuando como policial, ele estava atuando como particular e se servindo da função pública dele para dar uma de machão lá com o vizinho dele. Né? Porque se ele estiver no serviço, aí tem um crime de abuso de autoridade, que aí já é elemento do crime. Você não pode pegar duas vezes aqui a situação, né? Para não praticar o bis in idem, né? Contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Né? Aqui é autoexplicativo, né, gente? Praticar um crime contra uma mulher grávida, obviamente, que tem que ter um aumento, um agravante. Agora, aqui se aplica no aborto. Um aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante. Eu posso aplicar essa agravante aqui contra a mulher grávida? Não. Por quê? Porque o fato de ela ser grávida já é elemento do crime de aborto. Por si só já é elemento do crime de aborto. Então você já usou aquela circunstância para quê? Para configurar o crime, já é elemento do crime. Então, se você agravar agora novamente pelo mesmo fato, você vai estar infringindo aquela regra lá atrás do non bis in idem, tá bom? Essa aqui, ó, quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. Aqui em Valença teve uma tentativa de homicídio, né, que revoltou tanto a população. A polícia, quando chegou, prendeu o rapaz, estava conduzindo o rapaz, a sociedade foi para cima do cara com a polícia e tudo, e espancou o cara. Né? Não respeitaram os policiais que estavam ali já cumprindo o dever deles de prender o autor do crime. Não é? Então, assim, ali você já, com certeza ali, você aplicaria essa majorante aqui, ó, quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. Eu lembro de um júri que eu fiz numa cidade chamada Lima Duarte, Minas Gerais, que a ré foi condenada a 15 anos. Quando ela saiu e entrou na viatura, a praça estava apinhada de gente. Pararam e começaram a balançar a viatura assim. Eles queriam tirá-la lá de dentro e linchar ela. Foi uma coisa horrível. Eu, por exemplo, para sair do fórum, tive que esperar umas 2, 3 horas e arrumei uma escolta para ir até a BR. Né? Eu peguei a BR, eu fui a 180 por hora, tomando todas as multas que eu podia tomar naquela situação. Né? J. Por ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade ou desgraça particular do ofendido. Então, essa aqui, né? Imagina o sujeito que mora lá em Barra do Piraí, o rio encheu de enchente. Aí está lá, né, a senhora, meu filho está dentro de casa, me ajuda. Aí passa o sujeito, vou ajudar a senhora. Aí vai lá para dentro da casa, volta com a televisão no ombro. Ó, teu filho não achei não, mas está levando a tua TV. Então, assim, você aí está
usando um momento de desgraça particular da pessoa, vai praticar um crime. Né? E um estado de embriaguez pré-ordenada. Né? Eu lembro que um aluno botou na minha prova embriaguez pré-ordenada. É ordenada, né? É o sujeito que vai praticar o crime e ele enche a cara para criar coragem e praticar o crime. Né? Vejo que o cara bêbado com uma arma na mão é uma coisa assim, né? Imagina um cara bêbado com uma foice na mão, né? Ele pode errar a cabeça de um e pegar a cabeça de quem não tem nada a ver com a história. Então, obviamente, e aqui não é só embriaguez por álcool, pode ser também embriaguez por droga, por medicação, né? Qualquer tipo de embriaguez. Em que pese, quando a gente usa a embriaguez por droga, o nome, a expressão correta não seria embriaguez, seria possessão. O sujeito estava possessão de drogas. Porque, não sei se vocês sabem, mas droga é uma palavra de origem persa, que significa demônio. Né? Droga, que vem de droca, que é uma palavra persa, que significa demônio. Onde surgiu os primeiros psicotrópicos e as pessoas chamavam de demônios, porque as pessoas ficavam possuídas, como se estivessem possuídas ali por espíritos demoníacos. Então, já apelidaram de droga. Então, nós herdamos o nome droga. Então, quando uma pessoa está sob efeito de droga, nós chamamos de estava sob possessão da droga. Tá bom? Também sujeito que cheira cocaína para criar coragem para praticar um crime, se aplica aqui. O artigo 62 é bem interessante. Por quê? Buscando ainda mais a individualização da pena, quando eu tenho um crime praticado em concurso de pessoas, ou seja, agora Tício, Mévio e Caio, os três se reuniram para praticar um crime. Eu tenho um agravante que são usadas somente nesses casos de concurso de pessoas. Então, aqui, ó, nós temos no artigo 62, que será aplicada somente no concurso de pessoas. Diz assim, ó, a pena será ainda engravada em relação ao agente que 1. Promove ou organiza a cooperação do crime ou dirige a atividade dos demais agentes. É o cabeça, não é? Aquele que idealiza o crime, que promove tudo, né? Esse sujeito tem que ter uma pena maior do que as dos outros. Coage ou induz a outro em execução do crime. Então é aquele sujeito que chega para o outro e fala assim, malandro, vai ter que praticar o crime com a gente, tá ligado? Não, mas eu não quero. Ó, se não praticar, vai comer formiga, tá entendendo? Aí o cara, né, vai. Então, esse que coage tem que ter uma pena também agravada. 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Aqui é o seguinte, né? O cara, ele quer praticar tráfico de drogas. Então, o que ele faz? Ele pega lá alguém que ele tem autoridade, geralmente o menor de idade, que se for preso estatuto da criança e adolescente, não cumpre pena, né? Vai lá, leva esse bagulho aqui lá no tal lugar, né? Aí ele pega lá e vai levar. Então, esse sujeito que se vale do menor a praticar esse crime, ele responde pelo tráfico de drogas, a penazinha que é agravada, tá bom? 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Então, aqui, ele que põe a mão na massa, né? É aquele que vai e crava, né? Porque de todos os agentes, quando você tem uma organização desse tipo, você tem que pegar o cara que vai executar, normalmente é o mais perigoso, é o mais endiabrado da turma. A pena para ele é aumentada. Ou então, mediante paga ou promessa de recompensa. É o famoso sicário. Né? Já ouviram falar da figura do sicário? Aquele que recebe dinheiro para matar? Né? A palavra sicário é uma palavra israelense, israelita. Né?
Os sicários eram pessoas que eram contratadas para matar os judeus, para matar soldados romanos. Tá? Israel, quando estava sob o jugo de Roma, existia um movimento chamado movimento zelotes, ou zelotas, que era um movimento de contraposição ao poder de Roma, mas queria livrar Roma através da espada, da luta. Queria se livrar de Roma através da luta, que era praticamente impossível, tendo em vista que Roma era um exército extremamente poderoso, né? O exército romano. Então, eles costumavam contratar sicários, pagar sicários, que eram pessoas que eram pagas, recebiam dinheiro para matar soldados romanos. E a palavra nós herdamos, né? O sicário, aquele que recebe dinheiro para matar alguém. Não é? No homicídio, já é uma qualificadora. Então, você não usa agravante. Mas, por exemplo, eu pago uma pessoa para arrebentar um cofre, não é? Ou então para arrombar, explodir lá uma porta de um supermercado, para a gente poder entrar e pegar o objeto. Não é? Aí você pode usar como agravante aqui, porque não vai haver o risco do bis in idem. Ok? Muito bem. Aí nós temos aqui, agora nós vamos passar para o outro lado da moeda. Você, analisando a presença dos agravantes, você foi aumentando. Então, por exemplo, você resolveu aumentar de 1 ano em razão da embriaguez pré-ordenada. Né? Em razão dele ser reincidente, você aumentou 2 anos. Né? E aí você já saiu daquela pena base, já saiu agora para uma pena com as agravantes. E agora você vai verificar as atenuantes, que vão fazer o caminho reverso. Né? A presença da atenuante vai fazer com que você o quê? Atenue, abrande, diminui a pena. Certo? Lembrando, nessa fase você não pode ir nem além do máximo, nem aquém do mínimo. Falhou tudo, hein? Falhou tudo, hein, professor? Falhou tudo? Então, vou lá. Falhou tudo. Nessa fase agora, a gente vai falar agora das atenuantes. O que são as atenuantes? Agora, são aquelas circunstâncias que vão abrandar a pena. Não é? Vão atenuar a pena. Então, você foi verificando a presença das agravantes e você foi agravando, foi aumentando a pena. Por exemplo, 1 ano em razão da embriaguez pré-ordenada, 2 anos em razão da reincidência. Né? Mas agora vem as atenuantes. Né? Então, as atenuantes, você vai começar agora a fazer o caminho inverso, você vai abrandar a pena. São situações que fazem com que o juiz agora diminua a pena. Lembrando que aqui não posso passar nem além do máximo, nem aquém do mínimo. Tá bom? Então, vamos ver quais são as atenuantes. Vocês se importam hoje da aula passar um pouquinho de 2 horas? Porque na aula passada, a gente não pude dar aula para vocês, estava com a garganta desse tamanho aqui. Então, hoje a gente vai passar um pouquinho daquele período de 2 horas, que é considerado razoável para a gente aí, tá bom? Vou pedir um pouquinho de esforço de vocês aí para a gente seguir junto aí, tá? Professor? Oi. No caso, isso passaria quanto tempo? É porque eu tenho curso, ainda tenho que me preparar, aí eu queria saber mais ou menos por quanto tempo. Meia hora, mais ou menos. Tá bom? Obrigada. Ô, professor, só pediria ao senhor, em algum momento da aula, o senhor voltar naquele conceito da traição e da dissimulação, que conforme alguns alunos comentaram, a gente não teve a gravação e na hora ficou picotado. Aí, em algum momento, o senhor poderia retornar para essa parte? A traição, ela requer uma confiança anterior entre as partes, né, que é quebrada pelo traidor. Já a dissimulação, eu faço o quê? Eu atraio a pessoa através de um ardil para o meu campo de ação para praticar o crime. Na dissimulação não existe aquela confiança anterior, tá bom?
deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que ter, para a traição, eu tenho que ter um vínculo com a pessoa para ter essa confiança, no caso. O caso que a Carmo tinha falado, que quando o senhor respondeu não saiu para mim, a Carla disse que a pessoa, ela foi no local onde a vítima estava e falou, olha, tá tudo bem, a nossa relação tá legal, participou. E depois, na saída, houve a situação em que ela foi vitimada. Não é isso, Carla? Isso. A namorada retornou, foi no local. No caso, não é isso? Aí o ela senhor já tinha foi dito. Ela já foi com a intenção Isso. não de reconciliar, Sim. mas de atraí-lo então, para a morte. Aí o senhor falou que seria uma dissimulação. Aí eu legalmente, eu vou perguntar ao senhor aqui. Ela, no caso, ela traiu também a confiança dele, porque ele foi até onde ela estava, porque ele confiava nela. Não. E, ao mesmo tempo, ela dissimulou te atrair ele pro local? Deixa eu te explicar, tá? Veja bem, quando teve a briga anterior, já não existia mais a confiança. Tá? Você não vai confiar com uma pessoa que brigou com você logo em seguida. Então, ele faz o quê? Ele vai no local, cria uma situação para atrair a pessoa para o seu campo de ação e mata. Isso nós chamamos de dissimulação. Tá bom? Vamos lá. Circunstâncias atenuantes. Né? São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Então, primeiro, ser o agente menor de 21 anos. Mas cuidado, é menor de 21 e maior de 18. Porque o menor de 18 vai seguir o Estatuto da Criança e Adolescente, não o Código Penal. Tá bom? Ou então, se ele é maior de 70 anos, na data da sentença. Não é? Se ele é maior de 70 anos, na data da sentença, você também tem que aplicar o quê? Essa atenuante. Por quê? Porque a lei entende que, em razão da expectativa de vida, o sujeito já está idoso, não é? Merece, então, um abrandamento da pena. O desconhecimento da lei. Cuidado. Por quê? Vocês sabem que o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, é imperdoável. Você não pode chegar e falar assim, eu matei porque eu não sabia que matar era crime. Isso não existe. Não é? Mas tem situações em que o desconhecimento da lei deve ser levado em consideração. Não é? Por exemplo, vocês sabiam que ficar irritando um cachorro na rua é contravenção penal? Você chega lá no portãozinho e fica lá batendo. E você sabia que isso é uma contravenção penal? Vocês sabiam que perturbar a baleia é crime? Perturbar cetáceos é crime. Então, assim, andar com a camisa com o símbolo da suástica. Igual você vê aí os hippies fazendo, é crime. Então, tem situações que você deve levar em consideração essa questão aqui. É muito comum também, por exemplo, o erro de proibição. O sujeito vem lá da Holanda para um show no Rock in Rio, no Brasil. Aí ele sobe no palco, para cantar pelado. Quando termina o show, ele é preso por crime de ato obsceno. Quando chega na delegacia, ele diz o seguinte, olha, eu estava pelado no show porque eu não conhecia nada do Brasil e eu peguei umas fitas de vídeo para ver quem é o Brasil, conhecer um pouco mais do Brasil, e eu peguei uma fita de vídeo do carnaval e eu vi lá várias mulheres nuas, praticamente nuas, dançando no carnaval. Eu achei que era permitido andar pelado no Brasil. Nesse caso, você pode entender que ali o erro de proibição é nítido,
e ele pode ser absolvido por isso. Mas se você entender que esse erro de proibição, que essa justificativa não é válida, não é? Você pode condená-lo por ato obsceno, mas aplica essa atenuante aqui. Diminui um pouquinho, não é? Em razão do desconhecimento da lei. Ter o agente cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. Né? Relevante valor social, vamos imaginar que os caras lá revoltados com a situação toda, né? Parem um caminhão de arroz, né? Na rodovia, saqueiam toda a carga de arroz para distribuir para os pobres. Né? Pode fazer isso? Não pode. Mas, obviamente, que numa situação dessa, você vai fazer com que os caras tenham uma pena diminuída. Ou então, um relevante valor moral. Não é? É o pai, por exemplo, que pega e espanca o estuprador da filha. Não é? Você tem uma dor moral dele aí. Agora, cuidado, porque quando for no homicídio, você tem uma causa de diminuição da pena, e aí, como a causa de diminuição da pena diminui muito a pena, você não aplica atenuante aqui, você vai aplicar a causa de diminuição da pena. Tá bom? Nós vamos ver também isso na terceira fase do cálculo de pena. Tá? Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Então, vamos imaginar que o sujeito queria matar a vítima, né? Deu um disparo de arma de fogo contra ela. Depois ele, arrependido, pega essa pessoa, leva para o hospital e ela não morre. Esse sujeito vai responder por qual crime? Tentativa de homicídio ou lesão Tentativa corporal? de homicídio. Tentativa? Tentativa não. Por que não é tentativa? Lesão corporal ele responderá, né, professor? Lesão corporal. Por que não é tentativa? Por quê? Porque na tentativa, queridos, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E nesse exemplo, foi justamente a vontade do agente que fez com que o crime não se consumasse. Então, ele responde só pelos atos praticados, lesão corporal. Mas como ele fez tudo para minorar, ele ainda pode ter essa atenuante aqui. Ainda pode lá responder por lesão corporal e ainda diminui um pouquinho a pena para ele. Tá? Pode falar, Lucas. Professor, qual é a diferença entre lesão corporal e vias de fato? Vias de fato é aquela agressão que não tem a intenção de lesionar. Já viu quando o sujeito está discutindo com o outro e dá aquele mãozão assim, empurra o outro? Ou então o casal que está discutindo, né? Aí o machão pega a menina e sacode a menina pelo braço assim, né? Para dizer que ele é o macho, né? Da história ali, é o fortão. Né? Aquilo ali é uma via de fato. Agora, o que é a lesão corporal? A lesão corporal é a agressão, o cara dá para machucar mesmo. Né? É o corte, é o sangramento, é o hematoma, é a equimose, é a fratura. Né? Isso é a lesão corporal. A via de fato está presente na lei de contravenções penais. É uma contravenção penal, não é crime. Tá? É cometido sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Cuidado com essa letra C. Nossa, essa letra C aqui, cara, é de Ubá, viu? Por quê? Coação a que podia resistir. Se for uma coação irresistível, exclui o quê? O que a coação moral irresistível exclui? Culpabilidade. Culpabilidade. E se for uma coação física irresistível, exclui o quê?
A conduta? A conduta. Perfeitamente. Agora, aqui é uma coação resistível. O sujeito vira para o outro e fala assim, ó, você vai ter que praticar o crime aí com a gente, não vou contar para todo mundo qual era o seu apelido lá no colégio. Pô, né? Dava para resistir, né? Mas, ainda que seja uma coação resistível, é uma forma de coação, então você pode diminuir um pouco a pena. O incumprimento de ordem superior. Queridos, a ordem, quando não é manifestamente ilegal, exclui o quê? Ora? O fato típico? Ilicitude? A culpabilidade. Obediência hierárquica. Não é? Exclui a culpabilidade. Não é? Inexigibilidade de conduta diversa. Então, por exemplo, ó, o delegado ele chega lá na delegacia e fala assim, né? Aqui, ó, esse sujeito que está preso, leva ele para carceragem. O que você entende, policial? Se o delegado prendeu, então o delegado, né, vai e leva. Só que o delegado prendeu no abuso de autoridade. Quem vai responder? O delegado. Agora, se eu chego e falo assim, ó, ô, inspetor, o negócio é o seguinte, esse cara tá bebendo ali, enchendo o saco, joga ele lá na carceragem para curar o porre dele, amanhã você solta ele. Aí o cara fala, sim, senhor. Quem responde pelo abuso de autoridade? Os dois. Porque agora a ordem aqui é manifestamente legal. Mas, numa situação dessa, você pode atenuar um pouco a pena, não é, do sujeito que se viu ali no momento meio que constrangido, né? Pô, tô tendo uma ordem do cara aqui, eu vou fazer o que ele manda, né? Existe uma espécie de constrangimento. Ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Cuidado com a palavra influência. Vou até marcar aqui embaixo, ó, em vermelho. Influência não é domínio. Porque se for domínio no homicídio e na lesão corporal, você tem causa de diminuição de pena. Qual a diferença do domínio e para a influência? Domínio, o sujeito não tem controle sobre ele. Não tem controle. O cara fica cego de raiva, porque a vítima ficou provocando ele. Aí diminui a pena. Aqui não, aqui é influência. Ou seja, a vítima provocou, mas ele tinha alguma escolha ainda, não estava dominado. Não é? Apelido, por exemplo, é danado para dar esse tipo de coisa aqui. Tinha um amigo que ele carioca, aí ele gostava de tirar onda com as menininhas que ele era carioca. Aí um dia ele falou assim para a garotada, para as meninas, né? Porque eu sou carioca. Aí eu perguntei assim, tu é carioca da onde? Aí ele, Duque de Caxias. Aí eu falei, pô, então tu não é carioca, tu é caxioca. Putz, grila. Pegou o apelido de caxioca e eu quase morri. Eu tive que correr, o cara queria me brigar, queria bater em mim, e eu gritando, caxioca, e correndo. Então, assim, é óbvio que nesse caso, você tem que analisar o caso concreto, se ele estava dominado, se ele estava influenciado. Né? Pode falar, José Luiz. Nesse caso, a gente pode usar a conduta da vítima para analisar com mais a pena base lá leveza o resultado que o autor vai lhe causar, né? Com certeza. Com certeza. Aí você usa lá na pena base o comportamento da vítima. Né? Aí vamos lá, ó. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Qual autoridade aqui? O juiz. Por que a confissão é uma atenuante? Porque essa confissão, ela tira do juiz o peso
condenar alguém é algo pesado. Mas quando a gente chega diante de Jesus e fala assim, olha, eu pratiquei o crime, ele está aceitando a condenação. Então ele tira o peso do judiciário. Em troca disso, o judiciário ameniza um pouco a pena, tira um pouco eu costumo dizer, ele abranda um pouco, afrouxa um pouco a caneta, né? Ou como se fosse uma troca. Agora, é claro, né? Tudo prova que o sujeito praticou o crime. Tudo prova. Todos os caminhos apontam que ele praticou o crime. Tem gravação, tem testemunho. Aí o sujeito vai e confessa. O juiz vai dar essa causa, essa atenuante aí da confissão ou vai deixar para lá? O que vocês acham? Ele vai ter que dar essa causa de diminuição. Eu acho que ele vai ter que dar porque o cara poderia ainda tentar uma defesa, né? Na verdade, ele vai ter que dar não por isso, ele vai ter que dar porque o artigo que nós estamos lendo diz são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Sempre atenuam a pena. O que o juiz pode fazer é verificar o grau de contribuição dessa confissão. Se essa confissão colaborou muito, ele diminui muito. Se essa confissão contribuiu pouco, ele diminui pouco, mas ele tem que diminuir. Tá bom? E nós temos no artigo 66 que diz o seguinte: a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então, por exemplo, é o que nós chamamos de atenuante nominada. Não é? O juiz ele tem agora aqui uma amplitude maior para verificar outras situações que estão em volta ali, anteriores ou posteriores ao crime, que podem fazer com que ele atenue a pena. Imagina o sujeito que praticou um crime lá, né, de embriaguez pré-ordenada, mas que depois, no processo, ele entra nos alcoólicos anônimos e se recupera. Né? Você pode pegar ali, juiz, e diminuir um pouquinho a pena para ele. Né? Então, é uma atenuante inominada. Queridos, já cansamos. Não é? Estamos todos cansados por hoje. O que nós aprendemos hoje? A primeira e a segunda fase. A primeira e a segunda fase do cálculo de pena. Na nossa próxima aula, eu vou fazer uma breve apanhado do que a gente fez hoje, uma recordaçãozinha rápida. Vamos fazer a terceira fase. E aí, nós vamos trabalhar um caso concreto que eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Nós vamos calcular uma pena aqui ao vivo e a cores. Tá? E depois nós vamos aprender a fixar o regime inicial do cumprimento de pena. Bom final de semana para vocês. Obrigado pela presença. Presença grandiosa para um sábado. Olha lá, todo mundo presente. Ô, professor, semana que vem, então, é mais meia hora, não é? No caso? Semana que vem eu vou dar aula e a gente vai até onde a gente aguentar. Vai de acordo com o conteúdo até, né? Conforme for rendendo, vai... Exatamente. Tá bom. E depois a gente vê uma possibilidade de a gente repor. Não é aquela aula que nós perdemos. Não é? Obviamente, se a gente cumprir todo o conteúdo, que a minha preocupação não é tempo de hora. Exatamente. A preocupação é conteúdo. Se a gente cumprir o conteúdo todo... Eu penso igual. Agora, eu não quero que haja perda de conteúdo para vocês. Aí não pode. Entendi. Tá bom? Mas a gente, à medida do possível, a gente vai agregando um pouquinho mais em cada aula, né, para cumprir aquele tempo lá também. Né? E, independente disso, a gente pode marcar uma hora extra só para fazer exercícios. Né? Que aí faz tipo uma reposição também, só para fazer exercícios. Né? Cara, cumprimos todo o programa, mas tem uma aula que ficou para trás. A gente marca um dia para fazer exercícios aqui.
Não é? É uma pena que a gente não pode fazer fica difícil fazer um júri simulado virtual, porque eu sempre faço um júri simulado, né, com as minhas turmas. Mas vocês me cobrem, quando a gente voltar, nós vamos fazer o júri simulado, ou de faculdade contra faculdade, ou de turma contra turma. Eu não gosto de fazer dentro da mesma turma, não. Eu gosto de ver o pau quebrar, eu gosto do caos. Né? Eu gosto do problema, do caos. Né? Então, nós vamos botar uma turma contra a outra, uma faculdade contra a outra, e eu vou ficar lá assistindo de camarote. Tá bom, galera? Tá bom, Beijo no coração de vocês, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ricardo, Oi. Ricardo, posso te fazer uma pergunta que não tem a ver com a matéria? Pode. Você pode, agora que já liberou o pessoal. Tranquilo. Então, eu estava vendo o código, a alteração do pacote de anticrime, tinha até comentado com você. Eu não estou entendendo muito bem, foi o que eu falei, não tem nada a ver com a matéria. Aumentou o período de regime fechado de 30 para 40 anos. E aí tem uma parte lá que fala sobre o aumento da pena, tipo, a pessoa foi presa, aí ela comete um novo crime dentro da prisão. Aí diz que zera o tempo que estava sendo contado, por exemplo, ela já cumpriu, foi condenada a 20, depois mais 25, está cumprindo lá a pena, cumpriu 10 anos, aí fala que zera o tempo que ele já estava cumprindo para agregar mais essa pena. Não. Não é assim que funciona, não. O que faz é uma nova unificação da pena, tá bom? Faz uma nova unificação da pena para atingir o limite de 40. Então, vamos imaginar, o sujeito foi condenado a 30 anos, né? Cumpriu 5, faltavam 25, não é isso? Isso. Então, quando faltava 25, ele foi condenado por um outro crime que aconteceu dentro do cárcere, e agora ele foi condenado a mais 30 anos. Eu vou pegar quanto que faltava, os 25, mais os 30. Quanto que deu? 55. 55. Qual é o máximo que ele pode cobrar, que ele pode cumprir? 40. Então, eu vou tirar esses 15 e ele vai cumprir mais 40. Ainda que ele já tenha cumprido 5. É assim que funciona. Tá? Aí, no caso, então, ele, na prática, ele pode chegar a cumprir 40 fechado, mas... Ele pode ficar, a cada crime que ele pratica, vai ocorrer uma nova unificação. Então, se ele não quiser sair da cadeia, basta de tempos em tempos ele matar alguém lá dentro. Não sei se você viu uma reportagem que saiu na Record, não sei, de um sujeito que não queria sair da cadeia, então ele vivia matando os colegas de cela. Para cada vez que faz uma unificação de penas, ele vai prolongando o prazo dele. Aí a minha dúvida, na prática, ele pode, então, cumprir mais de 40 anos na cadeia? Pode. Ah, tá. Era porque essa é a minha dúvida, porque bate, assim, a questão do constitucional de dizer que a pessoa só pode cumprir até 40 anos. Dentro da mesma relação de contexto. Por exemplo, se ele foi condenado a 214 anos, como foi o maníaco do parque, ele vai cumprir só 40. Entendeu? Mas aí, se ele se torna reincidente já cumprindo a pena, ele pode... pratica um crime lá dentro, é feita uma nova unificação. E nessa nova unificação, ele pode cumprir até mais 40. Então, ele pode, se ele quiser, ele pode passar o resto da vida na cadeia. Basta ele querer. Entendi agora. Tá show? Não, eu tava nessa dúvida porque na Constituição diz que só pode cumprir 40, mas aí na prática eu tava vendo que pelo pacote anticrime você cumpre mais do que esses 40. Aí eu fiquei nessa dúvida porque a explicação. Entendi. Obrigada, professor. Obrigada. Gente, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada pela aula, professor. Valeu. Obrigado a vocês pela presença. Tchau, tchau.